Olha, quando você está com gripe e com febre, você sabe que a febre é por causa da gripe e que tomando antitérmico os sintomas serão controlados. Você é convidado a falar em público e na hora H as pernas tremem, as mãos ficam frias, suadas e trêmulas, a visão escurece, a boca fica seca e a voz não sai. Entender por que isso acontece é o ponto principal para você dominar todos esses sintomas, perder ou dominar o medo de falar em público. E é isso que nós vamos ensinar nesse vídeo para vocês. Antes eu quero pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, dá um likezinho aqui do lado, inscreva-se, também acione o sininho para receber as nossas notificações. E também nos siga no Instagram, vai aparecer aqui em cima, ó, fica mais visível, Edivaldo com I, Edivaldo Gomes RO2. Caso você queira tirar alguma dúvida no status ou mesmo mandar sugestão para nós, é 69999412144. Tá aqui em cima, 69999412144. Como eu falei lá no começo do vídeo, quando você está com gripe e com febre, você não se preocupa tanto, porque sabe que a febre é por causa da gripe e sabe também que com um comprimido apenas você pode controlar todos os sintomas. Agora, quando você é chamado para falar em público, você quase desmaia, desencadeia em você todas as reações negativas que nós já falamos aqui. Entender por que isso acontece no seu corpo é o ponto principal para você controlar esses sintomas, dominar ou perder o medo de falar em público. Olha, tudo começa com a palavra chamada adrenalina. Edivaldo, o que é adrenalina? É um hormônio neurotransmissor que é produzido aqui nas nossas glândulas suprarrenais, ou seja, acima dos rins, e a função dele principal no organismo é controlar a nossa pressão arterial e o nosso batimento cardíaco. Mas tem uma outra função. Antes eu vou explicar para vocês o que é um hormônio neurotransmissor. Olha, os nossos neurônios não são juntos, eles ficam pertinhos um do outro e os hormônios ou as substâncias neurotransmissoras fazem essa ligação, faz uma corrente assim, uma cadeia constante. E aí tem os neurotransmissores, tem o do bem-estar, tem da alegria, tem o da tristeza. No caso da adrenalina, controle da pressão arterial e do coração. Mas quando nós estamos em situação de estresse ou em situação de perigo eminente, o cérebro dispara uma quantidade maior de adrenalina no nosso sangue, que é uma autodefesa. É para você se defender daquele momento de perigo. Neste caso, correr ou enfrentar. Agora vamos analisar aqui com a gente. Quando você corre ou quando você enfrenta, nos dois casos você está gastando adrenalina. Se o cérebro disparou uma quantidade grande de adrenalina, você sabe que se você correu, você gastou adrenalina. Se você enfrentou, você gastou adrenalina. Agora, quando eu sou chamado a falar em público, eu nem corro e nem enfrento. A adrenalina fica represada. E aí é que vem, né, os sintomas dobrados para você. Aí aquele pavor de correr ou de enfrentar, ele se multiplica em tremores nas pernas, as mãos frias, suadas, boca seca, foge a voz e a visão fica escura, porque a adrenalina está toda represada. Mas quando que o meu cérebro identifica que eu estou numa situação de perigo? Quando realmente há perigo, que você já sabe que aquilo oferece perigo, se um cachorro bravo vai te atacar, você já sabe que é perigoso, o cérebro dispara adrenalina. Ou diante do desconhecido. Então, quando você vai falar em público, você está diante do desconhecido. E aí o cérebro dispara aquela quantidade de adrenalina e você quase desmaia. Nesse ponto é que nós vamos ensinar a você a dominar a adrenalina, mas não só com a sugestão cerebral. Eu acompanhei, elaborando o meu material aqui, fui ver alguns vídeos na internet e quanta besteira se fala.
Tem um monte de pessoas ensinando a controlar esses sintomas só com condicionamento cerebral. É importante o condicionamento cerebral, mas só ele não resolve. É uma técnica de autossugestão que a gente aprende em clínicas de psicologia, mas que só essas técnicas não resolvem. É necessário a autossugestão para você mostrar ao cérebro que aquilo não oferece risco, mas também alguma atividade para você controlar a adrenalina. Então aqui eu estou falando daquilo que eu conheço e daquilo que eu estudei. Vamos lá. Eu separei aqui 7 dicas para você controlar a adrenalina nesse momento. Ela está represada. Pessoal, o primeiro ponto, você está numa apresentação programada. Você sabe que em tal dia, em tal hora, você vai falar em público. Se possível, faça exercício antes da apresentação. Porque quando você está fazendo exercício, você está produzindo uma substância do bem-estar, que é outro neurotransmissor chamada serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então você sabe que ao meio-dia do dia tal, você vai falar que você está nervoso. Faça uma caminhada, né? Levante pela manhã, faça uma caminhada leve, faça exercícios, ande de bicicleta, porque você está aumentando a sua carga de serotonina e já provocando no teu cérebro uma situação de bem-estar. Segundo, aqui é um condicionamento. Falar ao cérebro que o ato não é desconhecido e que ele não oferece risco, ou que é desconhecido, mas que não oferece risco, porque o nosso cérebro é sugestionável. Então você vai, na hora que você sentir medo, falar para o teu cérebro, ó, calma que não me oferece risco, calma que não me oferece risco. E o teu cérebro vai começar a entender que aquela situação realmente não oferece risco e que, portanto, não há uma necessidade dele disparar uma quantidade maior de adrenalina no teu sangue. Há algum tempo eu passei por uma separação e lá que eu aprendi essa técnica. No ambiente de trabalho, a pessoa ficava junto com nós e na hora do almoço eu me isolava porque eu não conseguia ficar perto da pessoa. E aí a psicóloga falou, Edivaldo, você está se condenando, você está se machucando, você está se excluindo. É necessário, você está se sabotando. Essa é a palavra que ela usou. Olha, é necessário que você fique junto no mesmo ambiente e você comece a falar para o teu cérebro. Calma, que a situação não me oferece risco. Eu não vou morrer, eu não vou desmaiar. Então, eu comecei nos primeiros dias ficar no mesmo ambiente que esta pessoa e eu dava sugestão para o meu cérebro. Calma, que a situação não me oferece risco. Pouco tempo depois, aquele desconforto havia passado. Número 3. Toda vez que vier um medo de falar em público, repita a dica número 1. Calma, Edivaldo, calma, Léo, tá tudo bem, não oferece risco. E imagine as pessoas te aplaudindo no final. Então veio o medo, repita a técnica número 2, que é falar para o teu cérebro que a situação não oferece risco e imagina as pessoas te aplaudindo no final. Você observou que até aqui nós já unimos exercícios práticos com condicionamento cerebral para você dominar a adrenalina. Então não é uma coisa só que vai dar certo para você, que vai dar resultado. Técnica número 4, chegar ao ambiente com antecedência, se possível caminhar por ele, observar todos os detalhes, tornar um ambiente familiar. O cérebro não dispara adrenalina porque a situação é desconhecida. Então, quando você chega ao local da sua fala com antecedência, que você caminha pelo local que você vai falar, que você olha os elementos do ambiente, que você antecipadamente olhe para o seu público, você está ali falando ao teu cérebro, o ambiente é familiar. Não oferece risco, então não precisa jogar mais adrenalina no meu sangue. E o cérebro vai entender isso. Bom,
Técnica número 5, respire lentamente minutos antes da apresentação. Porque quando nós respiramos de maneira lenta, nós estamos oxigenando o cérebro para que ele pense melhor, para que ele não vá disparando aquela quantidade louca de adrenalina no nosso sangue, sem que ele reflita sobre isso antes. Técnica número 6, ou dica número 6. Se for o palestrante, é mais fácil, porque você vai chegar num ambiente com antecedência. É normal que você chegue com antecedência, caminhe, olhe para a plateia, tome um copo de água e você já vai se familiarizando com o ambiente. Você é o todo da apresentação. Agora, se você for um convidado, o que fazer? Você não estará lá no palco, no púlpito, no local da apresentação com a antecedência do palestrante. Você vai fazer uma parte. Sente lá no fundo. Mas, Edivaldo, sentar no fundo por quê? Bom, primeiro você vai seguir uma das dicas já faladas aqui. Vai olhar para o ambiente, vai reconhecer, vai olhar para as pessoas, vai falar para você mesmo que o ambiente não oferece risco. Quando você senta lá no fundo, e aí você é chamado, esse ato de caminhar até o local da fala faz com que a adrenalina seja dominada. Viu que interessante? Então, quando você está lá no fundo e você vai caminhando até o local da sua fala, você já usou essa quantidade de adrenalina jogada no seu sangue e a chance de você dominar a situação é muito maior. Vamos lá. Dica número 7. Olha, você foi chamado, caminhou até o local da fala e ainda assim está tremendo. A vista está embaraçada, a voz pode não sair. Ganhe tempo diante da plateia. Você não é obrigado a chegar, já catar o microfone e ir falando. Não, olha só, isso acontecia comigo. Quando eu era criança, eu ia falar na igreja, eu queria falar, mas tinha vergonha, eu quase desmaiava. Então, depois eu fui desenvolvendo essa técnica. Você caminhou até lá, já gastou sua adrenalina, aí você cata a sua anotação, coloca com calma em cima da mesa, olha para a plateia como se estivesse fazendo um reconhecimento. Nesse momento é muito maravilhoso. A plateia fica toda em silêncio para esperar o início da sua fala. É muito gostoso. Então você coloca aqui a tua folha, faça de conta que você precisa arrumar o microfone, né? Às vezes nem precisa, faça de conta que você precisa arrumar o microfone, toma um pouco de água e todo esse processo faz você ganhar tempo e diminuir a quantidade de adrenalina jogada no seu sangue, ou você dominar essa adrenalina. E aí você começa. A chance de sucesso é muito maior. Acredite nisso. São técnicas que eu usava muito no início da minha carreira e que eu fui aperfeiçoando. Vamos lá. Dica número 1, se exercite no dia da apresentação para produzir serotonina. Número 2, fale ao cérebro que o ato pode até ser desconhecido, mas que não oferece risco. Número 3, toda vez que vier um medo, repita a técnica número 2 e imagine as pessoas te aplaudindo no final. Dica número 4, chegue a um ambiente com antecedência, faça um reconhecimento do local onde você vai falar e também da plateia que vai receber a sua mensagem, o seu conteúdo. Dica número 5, respire lentamente antes da apresentação. Dica número 6, se for o palestrante, caminhe pelo local e aí você estará mostrando o ambiente familiar ao teu cérebro. Dica, aliás, dentro dessa dica, se você for o convidado, sente lá atrás para caminhar até o local da fala. Número 7, se mesmo assim você foi chamado, chegou ao local ainda, está nervoso, dá uma pausa, ajeite o seu material, tome um golinho de água e arrume o microfone, você ganha tempo e aí você começa o seu discurso, começa a sua fala com mais segurança. Outra besteira que eu vi na internet é alguns palestrantes, alguns que estão ensinando a falar em público, falando que você nunca vai perder o medo de falar em público. Pessoal, isso é mentira. Você pode sim, quando você dominar as ferramentas, ter
um certo frio na barriga em algumas situações extremas. Agora, perder o medo você vai perder sim. Você tem que sentir prazer de falar em público, você tem que ter vontade de falar em público. Se você dominar as ferramentas, dominar a adrenalina, você vai ter vontade de falar em público. Você vai olhar para a plateia, olhar para o público, olhar para as pessoas e ter vontade de falar alguma coisa para elas. Se fosse assim, o que seria de mim, que vivo de falar em público, que vivo de apresentar televisão, apresentar rádio, subir em palco? Eu iria desmaiar, eu iria ter que repetir todas essas técnicas a cada vez que eu fosse falar em público. Se fosse assim, a pessoa que dirige, né, no começo ela tem maior medo de dirigir, ela ia passar o resto da vida com medo de dirigir. O piloto de avião ia passar o resto da vida dele com medo do avião cair. Não, quando você domina as ferramentas, pode até ser que em algumas ocasiões, em ambiente diferente, você tenha um leve calafrios na barriga, mas na maioria das vezes você vai sentir vontade de falar em público. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Talvez o material tenha ficado um pouco grande. Um abraço para todos vocês. Se gostou, dá um likezinho aqui do lado e também inscreva-se no nosso canal.